Como os navios de cruzeiro não viram? Um majestoso navio de cruzeiro branco como a neve parece uma obra de arte. Ele é uma cidade em si, com cafés, lojas, piscinas, academias e um parque aquático. Tudo, desde o tamanho impressionante até o número de passageiros a bordo, deixa os observadores despreparados sem palavras. O maior mistério para algumas pessoas, no entanto, além de o que há no buffet, é como é que esse grandalhão flutua e não vira? Bem, imagine algo tão grande quanto o Empire State Building em comprimento e 10 girafas, tanto em largura quanto em altura. O peso dessa coisa é igual ao de 2.000 baleias azuis empilhadas umas sobre as outras. Estou falando do The Symphony of the Seas. Ele é um barco realmente grande, com 22 restaurantes, uma pista de patinação no gelo, uma tirolesa de 9 andares, garçons robôs, teatros, toboáguas e paredes de escalada. Quem tem tempo para olhar para a água? É o maior navio de cruzeiro do mundo. Pode transportar quase 7.000 passageiros e mais de 2.000 tripulantes. E mesmo que a maioria dessas pessoas se reúna de um lado só, não tombará. Isso não impede que as pessoas se preocupem com o fato de que, em algum momento de azar, um gigante assim possa virar. Veja como ele é alto e relativamente estreito. O que essas pessoas não sabem é que um navio de cruzeiro pode inclinar quase 60 graus antes de correr o risco de tombar. Além disso, é construído para suportar ondas de 15 metros. Mas você deve saber que ondas tão grandes são uma raridade e é improvável que uma embarcação típica se depare com uma delas durante sua carreira. Os navios de cruzeiro estão surpreendentemente bem preparados para todo o mau tempo que a Mãe Natureza tem em seu arsenal. Eles foram projetados para lidar mesmo com tempestades severas durante a temporada de furacões. Antes da construção, os especialistas criam um modelo em escala e fazem todos os tipos de simulações climáticas extremas. Dessa forma, verificam como o futuro gigante reagirá em determinadas situações. Mas a questão do dia é: como os navios de cruzeiro conseguem permanecer à tona em mares agitados? Eles, por acaso, têm uma parte subaquática maciça e pesada que os ajuda a manter o equilíbrio? De jeito algum! A superfície do fundo deles é rasa e larga. Normalmente, não mais que 9 metros da embarcação ficam embaixo d'água, o que representa em torno de 10% da altura total. Esses navios são enormes, um pouco desajeitados e incrivelmente pesados. Lembre-se de que carregam não apenas seu próprio peso, mas também o de, pelo menos, vários milhares de passageiros e membros da tripulação. Todas as bagagens, comidas, móveis, piscinas cheias de água, elevadores e tudo mais. E mesmo com toda essa carga pesada, ainda estão cheios de ar, o que os permite boiar, a capacidade de flutuar. Quando você coloca alguma coisa na água, seja um pedaço de madeira ou uma gigantesca embarcação, a diferença entre afundar ou flutuar dependerá da flutuabilidade. E ela está diretamente ligada à densidade do objeto. Se ele for mais denso que a água, como uma pedra, afundará. Caso contrário, permanecerá na superfície. Agora, mais uma coisa. Se você colocar algo flutuante na superfície da água, esta o empurrará para cima. A pressão é o que o impede de afundar. A única diferença entre um navio de cruzeiro e um pedaço de madeira é que o primeiro fica na parte de dentro da água, mas muito mais baixo que a madeira, devido ao seu imenso peso. Desconsidere que o pedaço de madeira não tenha 10 girafas de altura. Mas isso não explica por que essas imensas embarcações não viram. Se você olhar para o casco de uma delas, notará a sua forma em comum. É largo e arredondado, como eu. Brincadeirinha. Isso ajuda o navio a se mover sem problema e com o mínimo de arrasto. Essa é uma força que faz a desaceleração. As bordas arredondadas também aumentam a estabilidade, impedindo que a embarcação chacoalhe e balance os passageiros, e que eles se sintam enjoados. Apesar de um navio de cruzeiro se elevar sobre a superfície, seu centro de gravidade está muito abaixo da linha de flutuação. O equipamento mais pesado, motores, tanques com combustível, água potável e resíduos, tudo isso fica no fundo, nos convéses mais baixos. E não é tudo. Entre esses tanques e contêineres volumosos, há algo crucial para o equilíbrio: tanques de lastro. Eles contêm água que pode ser bombeada de um lado ou do outro. Em caso de emergência ou mar agitado, isso ajuda a manter o navio equilibrado, combater as ondas e reduzir o balanço.
Um gigante de cruzeiro geralmente possui vários tanques de lastro. Assim, a flutuabilidade, o baixo centro de gravidade e o lastro mantêm um gigante desses estável. Mas há um fenômeno natural que ainda pode colocá-lo em risco, e não é o vento. Surpreendentemente, os especialistas dizem que nenhum vento pode ser forte o suficiente para fazer uma embarcação dessas virar. O perigo de que estou falando são os vagalhões. Eles podem ser 2 vezes mais altos que outras ondas e vêm de qualquer direção. Aparecem do nada e ninguém pode prever quando e onde. É bom que sejam extremamente raros e as chances de um cruzeiro encontrar um são realmente baixas. No entanto, você já viu o filme O Destino de Poseidon? Essa história fictícia é sobre quando um transatlântico e um vagalhão se encontraram para almoçar um dia. Dizem que é melhor prevenir do que remediar. Isso é totalmente verdade quando se trata de embarcações e condições climáticas perigosas. Sendo equipados com muitos mecanismos modernos, os cruzeiros ainda tentam evitar ou desviar de qualquer tempestade séria com a qual possam se deparar. Redirecioná-los não é algo altamente incomum. A maioria das linhas tem a oportunidade de observar todas as suas embarcações em tempo real e mudar de rota se houver um furacão, tufão, tempestade forte ou neblina à frente. Os navios de cruzeiro também podem alterar seus itinerários. Por exemplo, se o mar estiver muito agitado, podem pular um porto e atracar em outro diferente, ou chegar várias horas depois do planejado. Mas, se o seu não conseguiu evitar o mau tempo, ouça as instruções do capitão. A tripulação provavelmente irá cobrir o chão com tapetes antiderrapantes e avisará para ter cuidado ao caminhar. Haverá regularmente informações sobre as condições do mar. Isso ajudará a entender como se deve agir durante o dia. Por exemplo, se você tende a ficar enjoado, pode precisar usar adesivos ou medicamentos para enjoos. Durante o mar agitado, toboáguas e piscinas serão fechadas e, nos piores casos, não será possível chegar ao convés externo. Além disso, o capitão pode pedir que os passageiros fiquem em suas cabines, mas isso acontece em casos excepcionalmente raros. Às vezes, um navio de cruzeiro não consegue evitar uma tempestade e precisa forçar o seu caminho através das ondas. Se isso acontecer, o mais importante é manter a frente dele, chamada proa, apontada para as ondas. Para os espectadores, a vista será aterrorizante. Ondas gigantes subindo bem em frente à proa. Mas os marinheiros sabem que só assim é possível atravessá-la com segurança. Uma delas, batendo contra a lateral, é muito mais perigosa, pois pode facilmente virar a embarcação, que é o que não queremos. Os navios de cruzeiro são equipados com estabilizadores especiais, que os impedem de inclinar demais para um lado. Mas eles não ajudam o balanço, movimentos da frente para trás. Para esse fim, existem proas longas e estreitas que auxiliam a atravessar as ondas com mais eficiência. Combinados, estabilizadores e proas longas ajudam os gigantes do mar a enfrentar tempestades poderosas. É difícil para eles evitar completamente o mau tempo, porque a cada ano viajam em média mais de 135 mil quilômetros. Isso equivale a pouco mais de 3 vezes a distância ao redor da Terra, ou 3 milhões de baleias azuis alinhadas de ponta a ponta. Sim, é uma comparação louca. A propósito, se um dia seu cruzeiro parar, aparentemente sem uma razão, pode estar resgatando alguns pescadores infelizes que foram atingidos por uma tempestade. Tais situações acontecem com muito mais frequência do que se pode imaginar. Lembre-se de que sua embarcação foi projetada especialmente para enfrentar tempestades comuns sem problemas, mas as menores podem ter sérios problemas. Então, aquela na qual você está a bordo pode atender um chamado de socorro ou simplesmente encontrar pescadores encalhados. Seja qual for o caso, as equipes de navios de cruzeiro são especialmente treinadas para lidar com todos os tipos de operações de resgate. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.